Você sabe fazer a exegese de um texto? Antes de mais nada, eu quero explicar o que significa o termo exegese. Para isso, eu recorri ao dicionário para dar uma explicação mais formal. A exegese significa explicação ou interpretação de uma obra literária ou artística. Em se tratando da exegese bíblica, o que seria a exegese? Seria um estudo minucioso de uma passagem, de um versículo bíblico ou até mesmo de um livro. Para que eu realize esse processo, esse estudo que nós denominamos de exegese, eu preciso levar em consideração dois fatores essenciais. Esses fatores são o contexto e o conteúdo. O conteúdo ele é dividido em 4 outros aspectos a serem analisados. Os aspectos a serem analisados do conteúdo são a crítica textual, a informação lexical, a informação gramatical e o contexto histórico-cultural. Então, o conteúdo, essa metade da parte do processo da exegese, é aquela etapa em que eu vou pegar o texto, vou tomar em mãos ali o texto e eu vou recorrer a outras fontes. Eu vou ter que ter em mãos um dicionário, eu vou ter que ter em mãos o texto original. Para que eu preciso do texto original? Para que eu realize as etapas desse processo. A primeira etapa desse processo é a crítica textual. A crítica textual é a fase da tradução daquele texto. Então, eu vou pegar o meu texto, o texto que eu estou analisando, eu vou recorrer ao texto original, que pode estar escrito em grego ou em hebraico. Após eu fazer isso, eu vou fazer uma tradução desse texto. Então, após eu traduzir, então realizei a primeira parte, que foi da crítica textual, eu vou obter as informações lexicais. Informação lexical nada mais é do que a obtenção do conteúdo semântico daquelas palavras empregadas naquele texto. Então, vou pegar peguei a palavra, transcrevi aquela palavra, mas eu vou buscar o significado daquela palavra dentro daquele vocabulário, dentro daquela língua. Então, a partir do momento que eu pego todas as informações do conteúdo semântico daquele verso, daquele texto, eu vou para outra parte, que é a informação gramatical. Na informação gramatical, eu vou observar a correlação entre as palavras de acordo com suas respectivas classes gramaticais. Fiz essas 3 etapas, eu vou para a última, que é a observação do contexto histórico-cultural. Nessa parte, eu preciso já obtive as 3 informações anteriores, eu vou pegar todas elas, que eu já tenho em mãos a ideia do autor, e eu vou fazer uma correlação entre o texto e o leitor dentro do contexto em que ele está inserido. Eu vou observar qual a cultura que ele está inserido para que eu entenda qual é a ideia do autor, o que o autor quis passar para esse leitor. Então, a partir do momento que eu acabo essa etapa, que eu digo que é a metade do processo da exegese, eu vou para a segunda parte, que é a observação do contexto. Na observação do contexto, eu tenho também outros 2 aspectos a serem analisados, 2 vertentes do contexto, que são o contexto histórico e o contexto literário. O contexto histórico seria a análise do momento em que vive aquele leitor, não só do momento, mas qual é o local que aquele leitor está inserido, leitor e autor está inserido, quais as religiões que fazem parte daquele momento em que aquela carta foi escrita, ou carta ou narrativa foi escrita. Observar também como se dá, qual é a organização social, como é a socioeconomia daquele lugar. Então, esses são os fatores que eu vou analisar. Após isso, eu vou analisar o contexto literário. O que seria o contexto literário? Seria a observação de qual gênero em que aquele texto ele é expresso. Então, aquele texto, ele faz parte de uma epístola, aquele texto, ele faz parte de um evangelho, faz parte de Atos, aquele texto é uma profecia apocalíptica, aquele texto é uma narrativa, é uma argumentação. Então, esses são os processos. Parece muito, mas são
são os degraus necessários para que nós façamos uma exegese, para que nós tenhamos total conhecimento, ou pelo menos buscar ter o total conhecimento de um estudo aprofundado daquele texto. Então, retomando, recapitulando, eu preciso fazer análise do conteúdo, e a análise do conteúdo significa analisar, fazer uma crítica textual, obter as informações lexicais, gramaticais e observar o contexto histórico, e a outra parte da exegese, que seria a observação do contexto histórico e literário. Eu espero que essa explicação tenha esclarecido alguma coisa e que ela te aguce a estudar os textos de forma mais aprofundada, sair daquela leitura mais superficial e buscar um estudo mais aprofundado do texto bíblico, que é super enriquecedor para a nossa vida espiritual.